Palavra agora para o Daniel. Certo, eu vou abrir aqui a apresentação. Eita! Apareceu para vocês a apresentação? Apareceu. Tá, deixa eu pegar o carregador que caiu aqui. Certo. Tá mudando os slides? Por enquanto, não. Apareceu o cabeçalho Tá, agora. então acho que o áudio tá bom? Tá tudo certo? Tá. Então tá bom. Primeiro eu queria dar boa tarde a todos, queria agradecer a presença de cada um de vocês. E agora eu vou apresentar um pouquinho do projeto de pesquisa, da pesquisa que a gente fez ao longo desse último ano pro meu TCC, né? Então, basicamente, o título do meu TCC é a Influência da fumaça líquida na germinação de espécies de asteráceas do cerrado. Eu deixei aqui uma forma menos poluída. A professora, minha orientadora é a doutora Rosana Marta Kolbe. E vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa em si. Bom, então basicamente, nessa pesquisa que a gente fez, a gente queria avaliar quais são os efeitos do fogo sobre a germinação de algumas sementes do cerrado. Então, nessa pesquisa, a gente escolheu 12 espécies de Asteraceae e o experimento que a gente fez foi um experimento de germinação, no qual a gente montou 3 tratamentos, sendo eles o controle, e 2 tratamentos em fumaça, sendo que um tem uma concentração menor de 2,5% e outro uma concentração maior de 5%. Os, aqui eu fiz um rearranjo só para ficar mais fácil, só para ilustrar nessa questão, porque às vezes fica muito abstrato a gente falar, eu fiz o tratamento assim, assim, assado. Então aqui eu coloquei aqui só para a gente pegar um exemplo que a gente poderia testar nessa pesquisa, no qual a gente tem uma espécie que depois que a gente viu o experimento de germinação, como vocês podem ver aqui nos resultados, o controle, só 3 germinaram. Agora, quando passou para o tratamento fumaça 2,5, teve um aumento muito grande de germinação das sementes e quando aumentou mais a concentração da fumaça, só uma semente não germinou. Então, foi basicamente esse o experimento que a gente montou para esse estudo. Depois que a gente fez o experimento de germinação, a gente também fez um outro teste, mas agora esse teste foi voltado para as sementes que não germinaram. Então, eu peguei aquele quadro do slide anterior, do tratamento fumaça na concentração 2,5%, onde duas sementes não germinaram. Então, o teste do tetrazole ele serve exatamente para a gente pegar essas sementes que não germinaram e ver se elas estão ou não viáveis. Então, o resultado aqui, como vocês podem ver, das duas sementes que não germinaram, uma realmente não estava viável e a outra tinha viabilidade, mas não germinou por algum motivo, certo? Então, essa foi basicamente a introdução do que a gente fez, né, nessa pesquisa. Agora a gente vai passar para uma contextualização mais teórica, né, para a gente entender o que está em volta disso tudo nessa pesquisa. Então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o Cerrado, que é o local onde aconteceu o nosso objeto de estudo. Então o Cerrado é uma savana neotropical que ela representa um sexto dos biomas brasileiros e é considerada por Meyer, que é um pesquisador que cunhou esse termo, um hotspot para a biodiversidade. Hotspot ele serve para ilustrar a tamanha importância que é dada para esse bioma, porque é uma região que existem várias
regiões no mundo onde existem uma alta biodiversidade e espécies endêmicas. Então, Mayer, ele cunhou esse termo para destacar esses lugares e falar, ó, a gente tem que, ainda mais no cenário atual que a gente vive de industrialização e várias problemáticas em relação ao meio ambiente, ele cunhou esse termo justamente para dar uma importância no cenário internacional para essas áreas. E no Brasil a gente tem dois hotspots, sendo o primeiro deles a Mata Atlântica e o Cerrado é o segundo deles. E outra problemática que a gente tem junto com isso é que o Cerrado, ele é um dos biomas brasileiros que é mais devastado atualmente, principalmente pela questão do avanço da fronteira agrícola. E há estudos que apontam, Machado em 2010 ele fez um levantamento que mostrou que da metade do bioma do Cerrado já foi desmatado. E a gente sabe que essa expansão da fronteira agrícola está diretamente relacionado à questão do sistema agropecuário, né? A gente tem um terço da bancada no Senado é dada, né, pela bancada ruralista, né? Então eles têm muito poder na questão política e isso reflete em toda uma questão que acaba caindo também na ecologia dessa região, que é tão importante. E a agricultura no Cerrado, ela é extremamente lucrativa, é só a gente ver a nossa maior commodity que é exportada é a soja, né? E a Embrapa, né, uma empresa incrível de ciência e tecnologia, ela desenvolveu uma espécie de soja só para ser cultivada no Cerrado. Então a gente tem toda uma orientação voltada para o crescimento econômico e que tem as suas consequências, né? Então, um dos pilares dessa pesquisa era o cerrado, o outro pilar é a questão do fogo. O fogo ele é um distúrbio terrestre e universal que é observado em várias áreas do mundo. Então, ele ocorre naturalmente. Isso não é diferente no cerrado, ele também acontece, né? Em várias regiões do cerrado e pode acontecer por descarga elétrica, às vezes quando está em épocas secas, né, onde a vegetação ela tem a sua umidade reduzida, fica muito mais suscetível à questão das queimadas. E o fogo também ele é um fator fundamental para a questão da... Ele é fundamental para a questão da... Espera aí. Bom, ele é um fenômeno de pressão seletiva porque ele é responsável por determinar a biodiversidade existente, né, das espécies que estão no cerrado. Porque uma vez que o fogo passa pelo cerrado, se a espécie não tiver adaptada a essas condições, ela vai acabar sendo eliminada. Então, ao longo dos milhares de anos na história evolutiva, as espécies elas foram desenvolvendo adaptações que fizeram com que ela se tornasse resistente ao fogo. Então, por isso que a gente pode falar que é um fenômeno de pressão seletiva também. Certo. E aqui a gente tem alguns estudos que eles apontam que o fogo ele exerce influência sobre na verdade o fogo ele estimula a germinação de sementes que têm algum tipo de dormência. O fogo ele não vai quebrar a dormência, mas ele vai estimular a germinação de sementes que têm algum tipo de dormência. Dormência, às vezes alguém não está familiarizado com o termo dormência, né? Dormência de semente. Dormência é um mecanismo de adaptação que ele foi desenvolvido, é um processo evolutivo também, no qual acho que eu anotei aqui. Dormência ele é um processo de adaptação desenvolvido pelas espécies. Calma aí. Dormência ele é um processo de adaptação desenvolvido pelas espécies de mecanismos que impedem a germinação de sementes. Então vamos lá, vou explicar agora para vocês. Dormência, ele é um termo que ele foi designado para mostrar que... É que eu tô nervoso, calma aí. Então,
Tá nervoso? Respira. Respira, não tem importância que você ficou nervoso. Tá, Respira, tranquilo, tranquilo. concentra e retoma. Certo. Então, dormência é um termo que a gente tem que ele basicamente é um mecanismo. Ó, por exemplo, aqui a gente tem a luz e a umidade. Se você der o um fotoperíodo para uma semente, por exemplo, eu vou dar 12 horas de luz para a semente e 12 horas de escuridão. E eu vou deixar disponível para ela a água necessária para ela germinar. Mesmo que você dê luminosidade e água para a semente, se ela tiver dormência, ela não vai germinar. Porque a dormência ela indica uma adaptação que a semente tem para o ambiente a qual ela está adaptada, certo? Então, tem sementes que estão adaptadas ao fogo que não vão germinar se você der simplesmente só uma luminosidade ou água para ela, né? Então, existem vários tipos de dormência. Tem a dormência mecânica, tem a dormência física. Eu me abandonei um pouquinho, mas é basicamente isso. Então, eu coloquei aqui esses 4 estudos que eles mostram que que existe uma influência da fumaça para estimular a germinação de sementes que têm algum tipo de dormência. É basicamente isso, né? Então, o objetivo da pesquisa que a gente desenvolveu foi ver se a fumaça ela tem um efeito na germinação de 12 espécies de Asterácea. Tá. Aí agora a gente deu uma introdução, a gente falou um pouquinho sobre o cerrado, a gente falou um pouquinho sobre o fogo, me embananei na questão da dormência, agora a gente vai falar como que a gente fez esse tal desse estudo, né? Então, tudo começa com a coleta das sementes. Essas sementes, essas 12 espécies, elas foram coletadas em 2 lugares distintos. A primeira foi na Estação Ecológica de Santa Bárbara, que fica localizada no município de Águas de Santa Bárbara, aqui no nosso estado de São Paulo. As 10 espécies foram coletadas lá. Só 2 foram coletadas na Reserva Natural Serra do Tombador, que fica no município de Cavalcante, em Goiás. Essas 2 espécies que a gente não, se eu não me engano, foi a Alessandra, né, que fez essas coletas. Depois a professora me corrige, mas ela ajudou nas coletas, né? Então, as 2 espécies que foram feitas em Goiás foi a Aldama grandiflora e Eremanthus sp. O resto foi tudo em São Paulo mesmo, em Santa Bárbara, na estação ecológica. Depois que as sementes foram coletadas, a gente partiu para a triagem delas. O objetivo da triagem foi nada mais nada menos do que separar as espécies que eram muito pequenas ou aquelas que tinham sinais de predação. E é muito importante ressaltar também que durante a coleta foi tida a preocupação de que fossem coletados no mínimo 10 indivíduos diferentes para a mesma espécie, para a gente ter uma variabilidade, né? Para que a gente não tenha problemas, para que se a gente pegasse, por exemplo, só sementes de um indivíduo, talvez a questão da genética possa interferir nos resultados de germinação. Então, por isso que foi optado para a gente, na hora da coleta, que a Alessandra coletou, não sei se foi só ela também, não tivesse interferência da variabilidade genética, né? Então, aqui nessas outras 2 fotos, eu coloquei aqui, quando a gente estava olhando as espécies na lupa, como vocês podem ver aqui, tinha um pequeno inseto. E esse inseto, depois que a gente estava triando as sementes, a gente viu que tinha uma larva nele, né? Então, isso é um dos problemas que pode ter também durante a triagem, né? Que às vezes alguns insetos eles se alimentam do sistema das sementes, né? Do amido delas, do embrião. Então, a triagem é feita justamente para isso, para a gente evitar esses problemas durante a execução do experimento. Como que foi feito o experimento de germinação? As sementes, a gente utilizou, em média, 300 sementes para cada espécie. Aqui vocês estão vendo aqui que foram de 24 e 300. Infelizmente, quando se vai ao campo, nem sempre a gente consegue coletar o que a gente
o ideal, né? Porque o campo é a realidade. Então, às vezes, a gente encontra poucos indivíduos e nossa amostra não é aquilo que a gente espera. Mas, em alguns casos, a gente consegue, mesmo assim, ter resultados com poucas sementes. Mas foram apenas 2 espécies que a gente conseguiu coletar poucas sementes. Mas nas 10 outras espécies, a gente conseguiu cerca de 300 sementes para cada uma. E como que a gente vai usar essas 300 espécies para fazer, 300 espécies não, 300 sementes para fazer esses experimentos de germinação? Como a gente já havia falado anteriormente, esse experimento de germinação ele foi separado em 3 tratamentos. Então, a gente vai ter 100 sementes para o tratamento controle, 100 sementes para o tratamento fumaça, concentração 2,5, e 100 sementes para o tratamento fumaça, concentração 5,5. E dentro de cada semente, a gente vai fazer 4 réplicas, porque às vezes a gente está usando, aqui na imagem a gente tem uma BOD que está usando uma placa de Petri, mas a gente pode também usar uma placa Gearbox, que é a mesma coisa só que de plástico e quadrada. E aí, no caso, é, você não vai conseguir colocar, né, 100 sementes numa plaquinha dessa, que é pequena. Não sei se vocês estão olhando eu aqui, mas é basicamente desse tamanho. Você até pode colocar 100 sementes, mas te atrapalha, né? Então, por isso que a gente optou por fazer 4 réplicas de cada tratamento. Então, a gente vai ter 4 réplicas no tratamento controle, 4 no fumaça e assim por diante. Então, se a gente pegar 100 sementes e dividir por 4, a gente vai ter 25, certo? Então, foi basicamente isso que a gente fez. Então, a gente tem 4 réplicas de 25 sementes cada. Como que a gente montou esse experimento? A gente, depois que as sementes foram triadas, a gente pegou as placas de Petri, a gente colocou uma camada de papel filtro, né? Qual é a função desse papel filtro? Absorver água, porque as sementes elas têm que estar em contato com a água para germinar. Então a gente colocou, por exemplo, um tratamento controle. A gente pegou a placa de Petri, colocou o papel filtro, colocou as sementes e colocou 5 ml de água. É importante ressaltar que é água destilada que a gente utilizou. Agora, para os outros tratamentos de fumaça, aqui embaixo, é que meu mouse não está aparecendo, mas tem um galão. É esse o produto químico que a gente utilizou para produzir essas soluções. Então, a gente produziu uma solução a concentração de 2,5% desse líquido, que o nome comercial dele é Hagen 2000 Smoke Master. Esse daqui, ele é utilizado em culinária. Só uma curiosidade, ele é utilizado para você deixar as coisas com gosto de churrasco. Mas por que os pesquisadores utilizam esse composto para você fazer esse experimento com fumaça no cerrado? É porque ele, esse produto químico, ele tem os mesmos compostos que são encontrados na natureza, porque ele foi feito através da queima, né, de vegetais. Então, é um composto concentrado dessas substâncias que tem os princípios ativos que a gente vai estudar, certo? Então, foi basicamente isso. Depois que a gente colocou as sementes, a gente colocou a água destilada ou a fumaça em cada um deles, a gente fez as anotações e durante as primeiras 24 horas, ou seja, durante o primeiro dia, a gente embrulhou cada um deles com um saco preto, para que não tenha influência da luminosidade nesse primeiro dia. Depois que passou esse primeiro dia, a gente tirou cada tratamento do saco plástico e nos tratamentos de fumaça, tanto na concentração 2,5% quanto na concentração 5%, a gente tirou o papel filtro, por causa que ele estava com a solução de fumaça, e a gente colocou um papel filtro novo e umedeceu com água destilada. Então, essas sementes elas ficaram em contato com essa fumaça por apenas 24 horas, certo? E a partir daí começa realmente o experimento de germinação. Então, a partir desse primeiro dia, eu ia todo dia no laboratório, preferencialmente no mesmo horário,
para ver se tinha se tinha sementes que estavam germinadas ou não. Caso tivesse uma semente germinada, a gente anotava numa planilha, que nem essa daqui, não sei se dá para vocês verem. A gente anotava nessa planilha e aí a semente podia ser descartada, só as germinadas. E ao final desse experimento a gente calculava a porcentagem de germinação e o tempo médio de germinação, que está indicado pela sigla TMG aqui, certo? Depois que a gente fez o experimento de germinação, a gente partiu para o teste do tetrazóleo. Como eu havia dito na introdução, a gente utilizou exatamente nesse teste as sementes que não germinaram. Por quê? A gente queria saber se elas estavam viáveis ou não. O tetrazóleo ele é um composto químico que ele consegue penetrar na semente e o legal dele é que ele cora somente o embrião que possui atividade celular. Ou seja, ele fala pra gente em formas gerais assim se a semente está viva ou não, com atividade celular, né? Falando de grosso modo. Então, as sementes, por exemplo, essas duas fotos aqui, elas estão coradas em vermelho. Então, essas sementes estavam viáveis, mas não germinaram, né? Então, foi basicamente isso, o teste do tetrazóleo. Aí, depois que a gente fez tanto o experimento de germinação e o teste do tetrazóleo, a gente pegou todos esses dados que foram lotados aqui nas planilhas e foram feitas algumas análises estatísticas. Nas análises estatísticas, a gente fez uma média para cada tratamento. Esses tratamentos eles foram comparados utilizando modelos lineares generalizados. Para a porcentagem, foi utilizada a estrutura do erro quase binomial e função de ligação logite. E para a questão do tempo médio de germinação, que está aqui como TMG, foi utilizada a estrutura do erro gama e função de logite inversa. Tudo isso é calculado por um software. O nome do software é R. Eu não sei calcular isso daqui. Quem me ajudou foi o Gabriel, né? O Gabriel, ele acabou de passar no mestrado. Ele fez uma disciplina na qual ele aprendeu a mexer, né? Fazer essas análises. E eu não sei fazer... eu não aprendi a fazer esses cálculos, mas eu sei interpretar. Então, ele fez para mim e deu os resultados. Os resultados estavam em P, em valor de P. E a gente compara esse valor de P com alfa. E a gente compara com alfa 5%. Então, a partir disso, a gente consegue ver os resultados e ver se há ou não uma diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos, certo? Então, foi basicamente essa análise estatística que foi dada para a pesquisa. E agora a gente vai partir para os resultados, então, né? Os resultados a gente conseguiu gerar duas tabelas. Nessa primeira tabela aqui, como vocês podem ver, a gente tem a proporção de sementes que foram germinadas e as sementes que não germinadas. Então aqui, basicamente a gente colocou aqui cada uma das duas espécies e na primeira coluna são as sementes que germinaram e nas 3 outras colunas são as sementes que não germinaram por algum motivo. Um desses motivos foi que ao longo do experimento as sementes elas fungaram, simplesmente fungaram, porque tem contaminação, né? Você vai manipular todo dia e é um viés que acontece mesmo. Então elas podem estar fungadas, elas podem estar inviáveis ou por conta de fungos ou por conta de bactérias também, né? A gente colocou aqui como fungos porque era a principal causa. Dava para ver as hifas, né, saindo das sementes, principalmente porque elas estavam em contato com a água, né, durante esses 35 dias, então tinha bastante umidade. E aqui nas outras duas colunas a gente tem as sementes que eram viáveis, mas não germinadas, e as sementes que não germináveis porque eram realmente inviáveis. Então essas duas colunas aqui a gente só conseguiu elas graças ao teste do tetrazóleo, né? Então isso daqui é a primeira parte do nosso resultado. Eu chamo a atenção para essas duas fotos que eu coloquei aqui do lado, porque isso daqui foi o resultado de apenas um dia. Então eu cheguei no laboratório, abri a plaquinha de Petri e eu vi um monte de semente germinada. Então a primeira foto aqui que eu ia pegando as sementes germinadas e colocava na minha mão, né? Ou então num papel.
Aí, em um dia só, germinou muito, tanto para a espécie Pterocola angustifolia quanto da Chromolaena maximiliane. O que isso significa? Que essas espécies, elas não têm dormência, aquilo que eu tinha embananado tudo anteriormente, né? Porque a gente deu as condições para ela ideal de luminosidade e de umidade e elas se satisfizeram, elas ficaram satisfeitas, né? Então germinou. Então se elas germinam bem, se você dando o básico para elas, então quer dizer que elas não têm dormência. E é isso que eu destaquei aqui. Quatro quatro dessas 12 espécies, elas germinaram super bem, tá? Foram elas, a Chromolaena maximiliane, a Elephantopus biflorus, a Pterocarpum angustifolia e a Pterocarpum rugossum. Então, essas 4 espécies não apresentaram dormência, mas para as outras 8 houve algum tipo de dormência. As 8 espécies eu coloquei aqui do lado, tá? Então, essa foi a primeira parte dos resultados. O segundo tipo de resultado que a gente teve foi em relação aos valores médios da porcentagem de germinação e o tempo médio de germinação. O legal desse resultado é que a gente finalmente consegue ver se a fumaça teve ou não efeito sobre a germinação dessas espécies. E o que a gente teve foi que, sim, para 5 das 12 espécies, a fumaça ela auxiliou, né? Ela estimulou a germinação. Então, muito legal esses resultados. Então, eu coloquei aqui as 5 espécies no qual teve um efeito a fumaça sobre elas, né? O legal também é que teve diferença também em relação à concentração. Então, teve algumas espécies que responderam melhor em uma concentração mais baixa de fumaça, que foi a Aldama grandiflora, a Chrysolaena bovata e a Eremanthus sp. E teve outras também que só responderam com uma concentração alta de fumaça, que foi a Chromolaena esquálida. E uma só respondeu bem as duas concentrações, então ela ficou satisfeita com qualquer uma delas, que foi a Chromolaena laevigata. E, então, esses foram os resultados que a gente teve dessa pesquisa, certo? Agora a gente pode partir um pouquinho para a discussão, que é a aplicação desses resultados, né, a comparação deles com a literatura já existente. Então, se a gente pegar das 12 espécies, eu vou voltar aqui um slide, tá? Então, a gente tem aqui 12 espécies. Vou voltar outro slide. Se a gente tirar dessas 12 espécies, essas 4 que eu marquei, que eu circulei em vermelho aqui, por que eu estou tirando essas 4? Porque essas 4 espécies, elas não têm dormência. Então, a gente tirou da análise. Então, se a gente considerar só as 8 espécies que têm algum tipo de dormência, agora eu vou voltar lá para a discussão. Dessas 8 espécies que têm algum tipo de dormência sobre a germinação das suas sementes, cerca de 62,5% dessas 8 espécies tiveram sua germinação estimulada, certo? Ou seja, mais da metade sofreu a influência da fumaça. E isso é corroborado com os estudos de Moreira, de 2010, e Kili e Pausas, de 2018, certo? Então, comparando os nossos resultados que a gente teve com esse experimento com alguns da literatura, faz sentido, né? Mas também teve outros estudos que mostraram que para outras espécies, tanto do campo limpo quanto do campo sujo, eles fizeram pesquisas similares a essa daqui que eu estou mostrando para vocês e eles observaram que não teve influência, a fumaça não teve influência sobre a germinação das sementes. Como, por exemplo, eu coloquei aqui o artigo do Ficino e companhia Ficino e colaboradores de 2016. Né? Então, só para você mostrar que fazendo uma pesquisa você vai ter outros artigos que estão de acordo e outros que não. Mas não tem contradição aqui, é que a gente está analisando espécies diferentes, né? E o estudo que a gente está fazendo aqui é só para a família das Asteraceae, né? Eles pegaram outras famílias, então não tem problema nenhum. E
a gente pode tirar disso daqui também é que algumas espécies são sensíveis a compostos voláteis da fumaça, porque quando a gente coloca essas, essas espécies em contato com essa solução, o que tem nela são esses compostos da fumaça, que eles são diluídos na água, né? Então, de alguma forma, a gente sabe que há partículas, moléculas químicas que estão fazendo com que haja essa diferença nos resultados. Aqui embaixo eu coloquei esse TMG, mas depois eu fiquei pensando, fazia mais sentido colocar ele na parte dos resultados, não muito na discussão. Né? Então, um outro resultado que a gente teve é que pro tempo médio de germinação, teve uma espécie que reduziu, ou seja, depois que ela entrou em contato com a fumaça, no caso aqui do Pterocaulon rugoson, ela germinou mais rápido, né? Ela levou menos tempo para que suas sementes germinassem, enquanto que na espécie Elephantopus biflorus, depois que ela teve contato com a fumaça, ela levou mais tempo, ou seja, parece que a fumaça atrasou a germinação dessa espécie. O que a gente pode tirar disso? O tempo médio de germinação, analisar ele, pode mostrar para a gente se a espécie ela tem alguma vantagem competitiva em relação às demais. Porque pensa comigo, a gente está lá no Cerrado, teve uma queimada, que é natural, que a gente sabe o que acontece. Então, depois que o fogo passa, ele fez a limpa, né, na vegetação. As sementes elas já estão no solo. Então, as que germinarem primeiro, vocês não concordam comigo que elas vão ter uma vantagem em relação às outras? Tanto de recursos quanto de disponibilidade do sol, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode tirar para a questão do tempo médio de germinação. Então, essa é uma aplicação que a gente pode ter para esse resultado. Né? Então, aqui em cima eu coloquei o seguinte: as respostas na germinação são em partes dependentes das concentrações. Porque, como a gente viu, teve espécie que reagiu mais a uma concentração menor, teve espécie que reagiu mais em relação a uma concentração maior da fumaça. Então, quando a gente pensa na quantidade da fumaça que está sendo exposta para cada semente, é complicado a gente estipular isso para o campo, porque quando a gente está trabalhando no laboratório, a gente consegue, né, controlar todas essas variáveis. No campo, isso não acontece. No campo, o que a gente tem é que tem uma variação dessa concentração de fumaça. Não dá pra gente calcular, né? Porque a gente não consegue a gente não consegue estimar como que está sendo na realidade no campo. O que a gente pode fazer é uma predição em laboratório. Então, no laboratório a gente vê que numa concentração menor tem um resultado, numa concentração maior tem outro, mas na realidade não dá para saber como que é essa variação, né? É isso que eu queria explicar. Como que é essa variação no campo não dá para saber exatamente. E aqui, para terminar a questão da discussão, o conhecimento de todos esses fatores que a gente falou, do fogo, da influência da fumaça, a relação do estímulo que ela faz para as sementes que têm algum tipo de dormência, tudo isso é fundamental para o entendimento da ecologia do cerrado. Né? A gente sabe que o fogo é um regulador da biodiversidade das espécies e, inclusive, tem alguns projetos de restauração ambiental que já estão sendo feitos que estão utilizando a fumaça, né? Então, eles estão colocando as sementes em contato com a fumaça para terem a sua germinação estimulada. Então, esse é um conhecimento que está sendo desenvolvido ao longo do tempo e já está tendo resultados, né? Com aplicação prática. Então, é muito importante essa área da ciência. Bom, foi basicamente isso a apresentação. Eu queria agradecer a cada um de vocês que participaram, né, durante todos esses anos aqui. Foi muito bom a vivência, né? A vivência
do laboratório, o dia a dia, é muito enriquecedor, né? Essa experiência. Eu aprendi bastante, queria agradecer o Luiz, ao Jonathan, o Ramon, né? Que eu aprendi muito sobre como que é, sobre vários conceitos, sobre as técnicas do laboratório. Queria agradecer especialmente a professora Rosana, né? Porque sem ela esse TCC não ia sair, não. É, a escrita é muito difícil, né? A escrita acadêmica. É, e é basicamente isso. Muito obrigado. Foi isso. Ah, só uma coisa também. Eu queria agradecer a Natasha. A Natasha, porque ela ajudou na identificação das espécies. É, agora acabou. Tá certo. Obrigada, Daniel. Aí. Pelas fotos no final da sua apresentação também, para fazer a gente relembrar esses momentos. Alguém querendo entrar na sala, mas não apareceu aqui para mim a solicitação, Rafael, para ingressar. Aí não sei. Bom, deixa eu ver. Agora eu vou passar a palavra. Nham, nham, nham. Bom, esse experimento nem o Jonathan nem o Luiz, né, acompanhou. Esse foi mais o Gabriel que acompanhou de perto. Vou começar pelo Luiz para inverter a ordem, né? Já que da outra vez eu comecei com o Jonathan. Vou passar a palavra para o Luiz, então. Tá bom. Obrigado, Rosana. Obrigado, Daniel. Parabéns, muito boa a sua apresentação, gostei. Talvez na sua e na do Rafael tenha mais perguntas, né? Realmente, porque a da Letícia estava bastante presente nos experimentos dela, né? Na rotina dela. Então, Daniel, você foi aluno sem bolsa, né? Você não fez nem ISB. Não, tinha projeto, né, acho que no segundo, terceiro ano. É, Ah, a Rosana estava me orientando o projeto, mas eu mesmo que boteei. Eu não dei prosseguimento, mas não teve não. não, não, tudo bem. É que eu acho que para quem não teve bolsa, né, não teve experiência de relatório e todas essas coisas, eu acho que você foi muito bem. Eu acho que você conseguiu chegar num resultado bastante satisfatório. Então, eu te parabenizo por isso. Pode deixar seu microfone Ah, ligado. tá. Beleza, obrigado. É, Então, assim, eu primeiro vou comentar sobre sua apresentação e depois sobre o seu texto. Vou tentar me organizar melhor. Tá. E eu acho que eu me embananei um pouco com a da Letícia, confundi as duas temáticas, então vou tentar me organizar melhor. E a minha primeira dica para você é não fazer isso que eu acabei de fazer, chamar atenção para o erro. Uma certa parte da sua apresentação, quando já tinha passado o seu embananamento da dormência, você chamou atenção para isso de novo. Então, Ah, é um tá. conselho na apresentação, não faça isso. De repente a audiência esquece, não lembra mais. Não é bom ficar trazendo essas coisas. O seu slide não teve isso, mas se caso acontecer erro de português, o slide desconfigurou, alguma coisa assim, não chama atenção para o erro, porque às vezes a audiência não percebe. Só chama atenção se for coisas teóricas, né? Conceitos, ou algum erro que você cometeu na apresentação dos seus dados, né? Equívocos. Para isso, que é mais teórico, você é necessário corrigir. Certo. Mas coisas de configuração, me embananei com tal coisa e tal, evite chamar atenção para o erro. Gostei muito da sua apresentação, você tem um senso estético bem legal, né? Ficou legal. Valeu. E eu vou fazer dois comentários, né, sobre duas características da sua apresentação, que ao mesmo tempo que é um elogio, é uma crítica também. Primeiro, você foi bem informal na sua apresentação. Sim, A sim. sua apresentação, ela mais parecia uma aula do que uma apresentação de monografia. E
Isso é muito bom porque você é uma pessoa você foi muito didático na sua apresentação, né? Então, acho que todo mundo entendeu, né? Não só nós da banca, mas também todo mundo que está na audiência entendeu. Então, é muito bom ser didático, mas quando você for para uma situação mais formal, de banca, de concurso, você precisa avaliar o quão informal que você pode ser ou não, né? Então, é uma coisa, aqui tudo bem, Uhum, né? Ninguém vai criticar ou tirar nota sua porque você ter tido um tom um pouco mais informal, mas é uma coisa que você precisa avaliar, certo. né, nas apresentações futuras. Outra coisa que também é uma crítica, mas também é um elogio, você foi muito detalhista em métodos, em curiosidades, né? Particularmente, eu adorei ver, né, a questão da triagem, né, e do inseto que apareceu e que se alimenta e até bota ovo nas sementes. Sobre design, sobre papel filtro, sobre várias coisas, você foi bem detalhista, então, assim, todo mundo entendeu como que você fez, seu experimento e tudo mais, Uhum, mas, ao mesmo tempo, uma apresentação mais formal, você tá apresentando para uma banca, e para uma banca que, teoricamente, né, aham, e efetivamente, porque nós lemos o seu trabalho. Então, nós estamos por dentro. Então, há que haver um equilíbrio para chamar atenção para as coisas do seu trabalho que são mais importantes, que é a contextualização do trabalho, que são os seus resultados, né? De qual a implicação desses resultados. Então, tem esse cuidado, né? Use certo. a sua minuciosidade de uma forma que vai te beneficiar para as coisas que realmente valem a pena que se chamem a atenção. Tá. Ainda sobre a sua apresentação, no seu primeiro slide já fiquei confuso, porque você começou com uma introdução que mais parecia metodologia. Na sua introdução, você colocou seu design experimental. Hum, E o fato de você ter colocado a introdução gerou confusão. Se eu fosse você, eu colocaria uma pergunta no lugar da palavra introdução. Eu colocaria o que foi feito. tá. E daí colocaria o seu design experimental. Ficaria informal? Ficaria. Mas pelo menos não geraria essa confusão. Né? Aham, Porque a introdução, aí você está falando do método. certo. É, já que eu tava informal, né, já segui essa linha. Mas no final das contas, no decorrer da sua apresentação, eu entendi qual foi a sua sequência lógica. Tá. Ah, Aí depois você continua na sua fundamentação, né, que é a sua introdução. E daí na minha opinião, você tocou em temas um pouco sensíveis, que é a Cerrado, questão, bioma. não, Não? não, questões políticas. Ah, tá. Você entrou numa questão sobre a agricultura e a sustentabilidade. E o seu TCC foi num formato de artigo, né? Você fez isso tanto na sua apresentação quanto no seu artigo. E eu acho que é um tema que poderia ser evitado, primeiro porque ele não se relaciona diretamente com o seu objeto de Uhum. estudo, e também para não gerar ruído, né? O seu trabalho vai ser lido por pessoas de diferentes visões e espectros políticos, e eu concordo com a sua visão, Não, que a sim, sim. gente tem que pensar no modelo de sociedade sustentável. Aham. Mas o seu artigo, ele não é sobre sustentabilidade, É, eu nem sobre falo, o né, uso nada a respeito sustentável do dessas cerrado. críticas, né? O seu artigo, na minha opinião, ele foi, do jeito que você estruturou ele foi até, como eu posso dizer, até um pouco descritivo. Uhum. Olha, o fogo, a fumaça, esses compostos liberados pela fumaça com o fogo, eles podem afetar a germinação de sementes. Isso ocorre em alguns ambientes propensos ao fogo, mas a gente pouco sabe para o cerrado. A gente quer descobrir se no cerrado, nas terraças, tem isso também. Uhum, Então, o certo. seu trabalho ele não teve uma hipótese, mas para mim não fez falta, porque o seu trabalho, para mim, ele teve uma pegada um pouco mais descritiva. Sim, sim. E daí já emendo, eu acho que para publicar, talvez seja até melhor ter uma pegada ecológica, com hipótese e tal, mas isso para publicar. Então, seu TCC, a falta da hipótese não fez falta,
e toma cuidado com sistemas sensíveis. Tá. Também na sua introdução ficou um pouco. Faltou explicar um pouquinho melhor que com a passagem do fogo e a queima do combustível produz-se A questão da compostos fumaça? Ah, tá. que, sei lá, pela ação da água, da chuva, não sou muito dessa área, mas estou dando meu palpite aqui, eles são lixiviados e podem afetar a germinação das sementes. Sim. Então, acho que também Faltou faltou explicar melhor, né? Como que isso fazer esse acontece. meio campo. Tá, Eu achei, beleza. eu achei. Então é isso da introdução. Agora eu vou para o texto. Então, para o texto, tem algumas anotações que eu vou deixar para você ver depois. Eu posso enviar se você quiser. Envie. Já falei da questão de agricultura e sustentabilidade. Achei sua introdução um pouco magrinha. Então, vou fazer uma pergunta, duas perguntas, te dando uma ideia, né, de como você poderia incrementar essa introdução. Então, na sua introdução, você fala que as plantas de cerrado possuem adaptações ao fogo. Você pode me citar exemplos? A casca, né? A casca da árvore para espécies arbóreas. Tem algumas espécies que apresentam a sua. É que eu esqueci o termo morfológico, mas tem o engrossamento do caule. Da casca. É a casca mesmo, né? Então Casca tem. mesmo. Que mais? Essa é uma que eu posso falar. Tem algumas espécies. Tem algumas espécies que apresentam suas sementes que são resistentes, né, às altas temperaturas, né, do fogo. O que mais? A própria configuração retorcida, né, que elas têm, acho que auxilia a questão, porque elas não têm muita biomassa, né? Então, quando o fogo passar, elas não vão sofrer tanta influência do. Deixa eu ver. Tudo bem. Eu sei que Já, a forma retorcida dela tem a ver, tem influência também. Acho que é isso. já citou pelo menos umas Mas duas faltou coisas aí. citar quais são essas adaptações, né, ao fogo. Você poderia citar. É uma Tá, coisa. O fogo é um tema importante no seu trabalho. certo. Aí, na sua introdução, você também fala que tanto o choque de temperatura quanto a produção desses compostos, né, nessa matéria queimada, pode influenciar a germinação das sementes. Aí você poderia explicar um pouquinho também sobre o choque de temperatura, Sim. né? Se ele quebra a dormência física através de rachadura no tegumento, ou se ele ativa o metabolismo, né? Então, acho Certo. que são algumas ideias para você explorar Enriquecer, né, melhor, essa introdução. sim, nem isso, mas abordar um pouco melhor a questão do fogo, que, a meu ver, é a questão central do seu trabalho. Sim, tá. Metodologia, achei que faltou descrever a área da coleta, então clima, solo, essas coisas, acho importante. Aí em relação ao desenho experimental, você falou 300 sementes, né? Isso. Só que na sua apresentação ficou muito claro. Você poderia ter feito isso no seu texto também. Que Ah, apenas duas que tiveram menos sementes. Porque você fala que na sua introdução que você usou de 25 a 300 sementes. isso. Aí era melhor, né, e ficar mais bonito você falar, olha, foi usado 300 sementes, né? Explicar o seu desenho experimental, exceto essas duas aqui, né, que é a minoria, que não teve semente suficiente. Porque senão dá pra entender que teve uma variação muito grande, né? Não teve uniformidade. Isso, a gente fica sem entender a sua metodologia. Tá. É... Questão de abreviação, teve momento que você usou o nome inteiro, teve um momento que você usou abreviação. E assim, você pode... Você tinha tabela? Não lembro. Você tinha tabela com as espécies? Tem. Tem? Não, Tem. não tem não. Tem só Você a descreveu tabela no nos texto. resultados. No texto está descrito. Então, quando você descreve no texto as espécies, a primeira vez que você se refere à espécie, você coloca o nome completo. Certo.
Então, o gênero, o epíteto específico, a autoria, a família. Na Uhum. segunda vez que você for se referir à espécie, você pode usar abreviado. Então, por exemplo, sei lá, E. distifolia. Abrevia o gênero, né, do epíteto. Tá. Isso. Um resultado que eu achei que me deixou confuso. A espécie Eremanthus sp Certo. para viabilidade. Deixa eu achar a tabela aqui. Aqui. Então, sementes germinadas 16%, viáveis 9% e fungadas 75%. Isso. Teve maior influência de fungos, né? No texto, você considerou ela como uma semente dormente. Você Foi. acha que dá para considerar ela dormente ou é melhor considerar ela inviável? É verdade, porque a maior parte dela ficou inviável por causa que elas fungaram, né? Então Sim. não dá pra ter essa certeza, é verdade. Então, acho que é inconclusivo saber se ela é dormente ou não. As Inconclusivo. outras, sim, mas ela foi inviável por conta da presença dos fungos. Certo. Então, tá, você concordou comigo. Com certeza. E daí, você não acha muito interessante que essa espécie foi estimulada pela fumaça? E se você não tem certeza que ela é dormente, você não pode afirmar com certeza que ela teve quebra de dormência. Sim. Então, será que a fumaça é fungicida ou fungiostática? Será que esses compostos da fumaça, de repente, podem limitar o crescimento ou mesmo matar os fungos, né, e propiciando a germinação das sementes? Em relação a ser espécie específico, né? Não, em relação a essa espécie Eremanthus. Ah, só falando, tá. Porque, Sim, sim. Que ela sim, fungou porque demais, né? ela fungou demais e ela germinou pouco no controle. Sim. Mas no Fumaça 2,5, ela fungou menos e germinou mais. Aham. Certo ou errado? Certo. Só que do jeito que tá essa tabela aqui, não dá pra gente discriminar se foi a fumaça que fez com que elas fungassem, porque tá tudo junto, né? Então essa porcentagem de sementes fungadas está considerando tanto tratamento controle quanto fumaça 2,5 e 5%. Então, se é que eu tô com os dados aqui, mas se eu olhar com calma, dá para ver se as sementes do tratamento controle, elas foram bastante fungadas. Porque caso elas não tenham sido fungadas, então talvez não tenha relação com, possa ter ou não com a fumaça, né? Confere certinho. Eu pensei que essa tabela aqui da viabilidade fosse só do controle. Mas Vou não, fazer foi. um adendo. Vou Ah, fazer não, um não, adendo. é do controle, é verdade. É do É só controle. do É, controle, é só do controle. E então. essa questão já havia sido levantada na qualificação do Gabriel pelo Jonathan, por conta dessa espécie. Uhum. Mas eu acredito que não tem nada a ver, que a fumaça não tem um papel de diminuir o crescimento fúngico, né? Aí o que você está vendo nessa tabela é o quanto que fungou no controle. Embora não, essa linha de raciocínio não está boa. Mas e quando você vai para os tratamentos, não é visível que fungou menos, eles fungam bastante também. Uhum. É que, de fato, você tem, de um conjunto para outro conjunto, você tem essa diferença, ou você pode estar tendo um estímulo mesmo de semente que não está tão dormente, ou está com uma coisa superficial, a gente não sabe dizer, mas não parece, olhando todas as espécies com que a gente trabalhou, Uhum. não tem um indicativo claro de que a fumaça faça Elas funguem, né? com que elas funguem menos, no caso, que é o que o Luiz está falando, né? Então, eu acho que para clarificar essa questão,
poderia fazer o tetrazóleo no lote, que daí você conseguia ter certeza se a Edemanthus, se ela tem dormência ou não. Peraí. Sim, não sei, fica para pensar. Tá bom. Na verdade, essas espécies que fungam muito é complicado. Eu acho que a gente tem que falar mesmo que é inconclusivo. Porque essas sementes que fungaram, não dá para dizer também que elas não estavam dormentes, né? De repente elas tinham um grau de dormência e demoram mais para germinar e por isso fungam. Embora eu nem acho que é isso, eu acho que é mesmo, porque tem algumas espécies, a gente, no mestrado do Jonathan, antes disso eu já tinha trabalhado com Asteraceae, e as Asteraceae, conforme o ano que você coleta, ou os indivíduos, a população que você pega para mostrar, ela funga muito mesmo. E a gente não fez nenhum tratamento para tentar fazer desinfestação das sementes, né? Mesmo porque muitas vezes esses tratamentos não são eficazes e sementes que têm um tegumento muito fino, esses antifúngicos podem penetrar na semente e diminuir a germinação delas. Então, eu não gosto muito de usar os fungicidas ou tratamentos de desinfecção quando a gente trabalha com esse tipo de semente. Quando é com leguminosa, qualquer coisa que tenha um tegumento muito espesso e impermeável, aí beleza, mas para essas eu não gosto muito. Então, essa é uma das espécies que fungou muito, e por ter fungado muito, dificulta você avaliar se tem ou não dormência, e aí, de verdade mesmo, você tem que falar que é inconclusivo. Você teria que provavelmente coletar em outro, talvez em outro ano que você coletar não fungue tanto. A época que você coleta, se choveu muito nos dias anteriores, ou se tinha bastante sol, aí faz com que eles cresçam mais, né, esporulem mais. Então, fazer o teste no lote, teria que fazer com uma grande quantidade de sementes, né? Para tirar esse viés dessa grande proporção de sementes que fungam, né? Uhum. É que aqui, só com as 12 asteráceas, chamou bastante atenção, chamou a Sim, minha foi a atenção, né? Talvez Chama assim. fungo pegou no, pesado. no do Gabriel, como tem mais espécies, talvez não chame tanta atenção, né? Então, fica para ver se isso é alguma coisa que merece explicar melhor ou então deixa passar, porque afinal vai ser uma espécie em 50. É. Tá. E agora, o meu último comentário é uma coisa que faltou no texto, mas você forneceu na sua apresentação, que na discussão, eu marquei aqui, benefícios da germinação por fogo, pós-fogo, né? Então, por que seria mais vantajoso essas espécies terem a germinação estimulada no pós-fogo? Ou, com relação ao TMG, por que seria mais vantajoso que as espécies germinem em menos tempo, né? Colonizem esse ambiente primeiro? E daí Sim. você forneceu essa explicação, dizendo que tem mais luz, dizendo que tem mais espaço, né? Aham. Porque o fogo some o extrato herbáceo graminoso, e daí abre espaço na vegetação, e daí é interessante, né? Que a colonização desses novos nichos, né? Sim. Transitórios, então você forneceu isso na sua apresentação, mas era bom também ter colocado no texto. Foi inclusive Fiquei com por essa dúvida. conta dos seus experimentos que eu lembrei, né, da a questão da luminosidade, né, sombreamento, Uhum. mas ficou faltando no texto mesmo, né? E é isso, era isso que eu tinha para fazer de comentário. Beleza. Era mais coisa que no da Letícia, né? Espero que você não tenha se Não, assustado, que isso. mas Valeu. é porque o dela já conhecia bastante. Show, show. Parabéns, Daniel. Obrigado. Valeu. Bom, eu vou passar então a palavra para o Jonathan.
tá me ouvindo? Uhum. Sim. Bem, parabéns, Daniel, pelo trabalho. Obrigado. Eu gostei bastante do seu trabalho escrito. Assim, como o Luiz comentou, faltou mais contextualização na introdução e na discussão também, né? Discutir melhor essas coisas que ele comentou. Mas eu fiquei bem satisfeito com o seu texto, porque eu achei bem conciso e informativo, né? Apesar de faltar algumas, né, desenvolver melhor algumas ideias. E aí, do contrário do seu texto, que eu gostei, a sua apresentação eu achei que você foi pouco conciso, sabe? Eu achei que você... O Luiz falou bastante isso também, né? Que você foi muito detalhista, né? E até você se perdeu ali no momento. Você começou super bem, estava Uhum. calmo, e de repente ficou nervoso porque se embananou. Mas Sim. acontece mesmo, é normal. Uma dica que eu te dou para que me ajuda, né, é você tentar colocar uma informação ou a menor quantidade de informação possível em cada slide, né? Então, por exemplo, teve um slide no, na metodologia que você ficou explicando muito sobre aquele slide, né? Então, você colocou várias informações, você falou várias informações, né, em um slide só. Então, isso Foi dificulta, extensivo, né? dificulta o entendimento, né, do que você está apresentando. Até a Rosana comentou no da Letícia que às vezes tem um texto e você está falando outra coisa, mas a gente está olhando o texto, né? Então, no seu caso, a gente tinha o texto e você estava falando além do texto também. Aí a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas você explicou muito bem, foi didático, tudo mais. A maior parte dos comentários do Luiz, eu concordo com eles. Muita coisa que ele falou eu também observei e marquei no texto. Uma coisa que o Luiz também falou, mas eu vou falar de novo, é que a minha sugestão é não colocar o Isso. design, a metodologia no começo da sua apresentação, né? Tá. Porque Concordo. você colocou lá a introdução e aí você começou a explicar a sua metodologia, né? Então, meio que você pulou um pedaço, assim, né? Você pulou e depois você voltou. A Não gente ficou ficou meio... uma. Não seguiu muito bem uma linha de raciocínio, né? Mas assim, e outra coisa, você colocou isso lá no começo de um jeito, né? De um desenho, na forma de um desenho. Ficou interessante, mas você poderia ter usado aquilo lá no método. Depois você falou de novo a Tá. mesma coisa, tá? Então, introdução, método, resultado. Eu também achei que faltou um pouco de contextualização na sua fala em relação ao efeito do fogo também, tá? No seu texto, eu gostei que você comentou da questão de sustentabilidade, de agricultura, mas na apresentação você ficou muito tempo nisso, né? E não tem a ver com o seu trabalho. Certo. E aí, eu até vou te provocar aqui e te perguntar como que o fogo pode interferir na germinação das sementes, porque na sua introdução você colocou lá que você falou do fogo, mas eu achei que você esqueceu um pouco de como é que atua, né? Como é que você parte do fogo para a fumaça? Ah, tá. É que Então, nem o Luiz falou, né? Como que dá esse. mas eu te pergunto assim, como é que o fogo pode influenciar na germinação das sementes? Tem mais de uma forma. Sim, sim. Tem a questão do choque de temperatura, tem a questão de limpar, né, o substrato para não ter competição com outras sementes, porque quando a plântula germina, se ela tiver muito abafada, isso pode prejudicar o estabelecimento dela, né? Então, quando o fogo passa, isso ajuda.
tem a própria questão da fumaça que eu falei, né? Que depois que o fogo passa, todos a biomassa que estava presente ali, ela vai sofrer transformações químicas e esses compostos, muitos deles são solúveis em água, né? E uma vez que chove, vai pegar fogo. Aí vem a chuva. Então a chuva ela vem, ela carrega esses nutrientes e faz esses nutrientes entrarem em contato com as sementes. Então isso é uma ação indireta do fogo, né? Sobre a germinação das sementes. Então é o Perfeito, que eu consigo lembrar. Ah, tá. era isso que eu queria escutar mesmo, Beleza. porque então tem o evento do fogo, né? O fogo ele vai poder atuar então, no primeiro momento, em choque térmico, né? Ele vai influenciar, ele vai, né? O fato de abrir a vegetação vai entrar mais luz, vai aumentar a amplitude térmica, né? Então vai atuar na temperatura e na fumaça também. Então faltou você a maneira que você explicou, perfeito, sabe? Faltou ter esse No cuidado, texto, essa né? calma na sua fala mesmo. Ah, E no tá. texto também, no texto também. Beleza. Mas é isso. Seguindo aqui adiante, o Luiz já perguntou, mas eu ainda fiquei em dúvida. Que você colocou lá na sua metodologia que você usou de 24 a 300 sementes. Eu não consegui entender. O fato de 300, eu entendo que seriam 100 por tratamento, né? Então, Aham. 100 controle, 100 no 2,5, 100 no 5. Isso. Mas e 24? Não entendi esse número. Isso daí foi um problema, assim, não foi, na verdade, não foi um problema. É que durante a coleta não teve sementes suficientes, não foram coletados suficientes para fazer. Porque, entendeu? Tá, eu entendi, só Certo. que como é que esse 24 se distribui nas réplicas e nos tratamentos? Ah, tá. É que assim, foi optado colocar essa informação, porque se eu colocar só 300 sementes, eu ia deixar de lado essa informação de que houve uma espécie que a gente não conseguiu 300 sementes, Não, entendeu? não Mas, é tipo, isso que ele quer saber, Daniel. Ele quer saber o seguinte: 24 dividido por 3 Ah, distribuição nas não dá um réplicas. número redondo. Ah, tipo tá. assim, Entendi. 24 no tratamento, 24 na onde está esse 24? Entendi. Então, deixa eu pegar aqui. Eu já respondo. Deixa eu só ver qual que é a espécie, que a planilha tá aqui do lado também. Você quer Porque se saber como for, que tá distribuído entre os tratamentos, né? se Entendi. for 24 para os 3 tratamentos, Vai ficar desregulado. Mas eu lembro que eu tinha Não, comentado. aí vai ficar, sei lá, 7, 7. não, é muito pouco, né? É muito pouco, mas eu não. Quantas sementes por réplica? Acho que é mais fácil. Era 25 sementes por réplica. Não, isso quando é É, quando 100. era normal, isso. Mas aqui nesse caso, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que tinha coisa que a gente tinha beirando 10 sementes por Era réplica, pouquinho. assim. Porque até assim, eu só fiz eu só passei a admitir esse tipo de coisa, porque eu vi que em outros trabalhos de germinação, quando trabalha com um grande número de espécies, né? Claro, grande número de espécies não é o caso do Daniel, que ele está ali com 12 espécies. É que o trabalho do Daniel está dentro de um outro projeto maior, em que foram analisadas 55 espécies. Então, eu vejo que nesses artigos, quando você está trabalhando com comunidade, tipo, com uma grande quantidade de espécies, se você fizer isso com uma ou outra espécie, tudo bem. Ainda assim, é uma informação válida, mesmo considerando que você tem uma quantidade, depende de 10 sementes ou um pouco menos do que isso por réplica. Então, no caso dele, foram 2 espécies, dentro das 55 que era do Gabriel, era uma ou outra que acontecia isso. Então, de fato, eu acho que eram mesmo 7, 8 por placa. Porque eram espécies, não é que você não consegue coletar, a gente coleta um monte no campo. Só que a hora que começa a triar, tá vazio, 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 vazio. Vai ficar. E aí, no final, você fica com 24 sementes.
para Não, trabalhar. eu entendo, para mim tá tudo bem, ser 7, 10, Você Só vai por saber ficou correr. réplica. faltando deixar mais claro na Aham. redação, né? Porque assim, por exemplo, se for 10 por réplica, né, e você tem 4 réplicas, seriam 40 no tratamento. Aí você coloca 300, 300 é nos 3 tratamentos todos, né? Isso. 300 é pros três. Eu acho que não tá equivalente esses números aí, Entendi, depois você entendi. checa, Uhum, tá bom. É, tá? mas eu acho que é 24 para os 3 tratamentos, não é por tratamento, não. Mas Tá. daí É, fica duas por Ah, réplica. desculpa. Tá muito quente aqui agora. Não tá ventando. superaqueceu. Superaqueceu. Entendi. Seria 24 no tratamento para dar 7 e tanto por réplica, né? Tá Aí, é que certo. no texto ele colocou 24 a 300. Tá certo. Teria, teria que ser 24 a 100, eu Sim, acho, sim, tá? Entendi. perfeito, Ah, perfeito, tá. Agora eu que entendi. perfeito. Certo. Acho que eu não consegui elaborar direito Tá. também. Mas Isso, a culpa é sua, não é nossa, não. tá certo. É, Bom, eu vou comentar a estatística. Eu achei que você justificou a hora que você falou, que não foi você que fez. uhum. Eu achei legal que você foi honesto e tal. Mas, Daniel, eu vou abrir aqui o seu trabalho. Assim, só uma observação para você corrigir, tá? Uhum. Depois. Tá. Que você colocou assim, que para a comparação das médias entre os tratamentos, foram utilizados modelos lineares generalizados. E, assim, se eu não me engano, o GLM, né, que é essa análise aí, ele não, o que ele faz não é comparar as médias entre os tratamentos, tá? Tá. Então, o GLM, ele avalia, né, o efeito de uma variável explanatória sobre uma variável resposta, tá? Então, você usou essa análise para testar o efeito da fumaça Uhum. sobre os parâmetros de germinação, né? Você não usou essa análise para comparar as As médias. médias. Tá. Então, tem que arrumar isso daí, que não tá certo. E eu até estava em dúvida aqui, depois eu acho que você já confirmou, né, que são os dados do Gabriel não, que é em conjunto com o Gabriel, né? Uhum. E você colocou que é estrutura do erro binomial, Tá aqui. quase Isso. binomial. Quase binomial. Mas se for o mesmo dado do Gabriel, é binomial, tá? É só binomial, não tem esse quase. É, Tá. isso. Só isso. Ah, mais uma coisa, você colocou aqui que você usou o pacote multicomp para fazer. Na verdade, o multicomp é que você usa para comparar as As médias médias. e para construir o modelo do GLM é o LME4, tá? Então, calma aí. Tem que trocar esse pacote multicomp para LME. O quê? LME4, Tá. 4. se eu não me engano. Esse Certo. LME4 é o que você faz para fazer a GLM. E o multicomp é para fazer a comparação das Das médias, tá? médias. Tá. E a minha última pergunta, eu vou te provocar de novo. Vou tocar na dormência. Uhum. Tá. Que você apresenta a sua primeira tabela da sua apresentação, você tinha aquela tabela, ela queria dizer uma coisa e você demorou, você fez um rodeio para falar. Eu acho que você acabou não falando assim. Por que que as oito espécies que você fala na Uhum. sua primeira tabela, elas apresentam dormência? Só isso que eu quero te perguntar. Porque elas não germinaram bem. Elas apresentam dormência porque, deixa eu ver.
Porque aqui é a situação controle, certo? Uhum. Você usou o tetrazóleo, né, para ver. Usei. O tetrazóleo ele tem a ver com a dormência, né? Então, assim, nesse caso, eu entendi que Uhum. você falou que 8 espécies tinham algum nível de dormência Isso. porque você tinha sementes viáveis que não tinham germinado. É Uhum. isso? Sim, sim. É, porque quando uma semente, pelo menos eu entendo a dormência assim, não sei se tá certo. A semente, ela precisa dos estímulos necessários às condições que ela foi adaptada a um ambiente específico. Se não der esses estímulos todos que ela precisa, ela não vai germinar. Então, no experimento que a gente teve, a gente só Ela não germina, mas ela tá continua viável. viável. Isso, perfeito. Aí o Então, teste que a gente é tem é. essa informação Ah, que tá. faltou ali, Entendi. Certo. tá? Entendi. Uma semente dormente não é aquela que tá morta, né? A semente que ela Isso. precisa. Entendi, entendi. É o É, ponto que você. a dormência ela é uma semente que ela está viável, ela recebe todos os fatores que ela necessita para germinar, mas ela não germina, por algum Entendi. motivo, Tá. né? Agora, Então é isso. certo. Só isso. Parabéns de novo. Beleza, Tô- obrigado. Valeu. Passo a palavra para a Rosana. Eu vou falar da apresentação oral, né? Concordo com tudo que foi dito. Quando a gente faz a apresentação do nosso trabalho, não importa se num formato escrito ou num formato oral, né? Isso vale também para o pessoal aí que tá assistindo, que não sei se já fizeram ou não as defesas do TCC, né? Mas existe uma receita de bolo, né? Então, essa receita de bolo é o que funciona melhor. Então, por exemplo, você vai fazer o bolo, você primeiro mistura lá tem a ordem para você fazer. O pão de ló, se você não fizer numa determinada ordem, ele vai embatumar, Tem que bater a entendeu? clara, né? Tem que bater a clara de um determinado jeito. A hora que vai acrescentar o fermento, você já não pode ficar misturando muito, tem que ser no final. Então, assim, existe uma receita de bolo e existe um motivo para você seguir. E essa receita de bolo, para você escrever ou para você fazer uma apresentação oral, é você apresentar as sessões nessa sequência. Uma introdução, depois a metodologia, resultado, discussão. Dentro da introdução, você parte do contexto geral, aí depois você aproxima para aquilo que tem mais a ver com o seu trabalho, você mostra ou não a lacuna do conhecimento que ainda não se sabe para aquele objeto de estudo mais específico, e aí você já sabe, o leitor já sabe que aquilo que você vai trazer de objetivo ou de pergunta está enquadrado dentro dessa lacuna, né? Então, essa receita de bolo, ela não foi criada por acaso. Ela foi criada em cima de uma forma que é mais fácil para o leitor ou para aquela pessoa que está discutindo, para ela entender o porquê do seu trabalho e o que ele trouxe de bom, né? O que ele trouxe de resultado para responder essa pergunta que você tinha. Então, quando você começa falando do que você fez, de um método, e falando que você tinha ali fumaça 2,5%, 5%, sem dar toda uma contextualização antes, as pessoas ficam perdidas. Elas vão entender depois, mas aí você gastou tempo falando aquilo e deixando as pessoas perdidas, né? Porque elas vão ficar pensando, nossa, mas como assim, né? Fumaça, que é uma coisa gasosa, como que é assim uma fumaça 2,5%, uma fumaça 5%, né? E aí você falou fogo, mas aí você não relacionou. Tinha o simbolinho do fogo, simbolozinho do fogo, mas aí qual que era a associação disso com fumaça?
Então, de fato, é Espera aí legal que vai acabar a seguir bateria, a professora. sequência. Calma aí. Aí. Agora foi. Pronto. É legal sempre seguir essa sequência, né? Concordo que você foi extremamente didático e se fosse uma aula, né, estaria perfeito. E agora, para uma apresentação formal de TCC, caberia enxugar mais, mesmo que existam pessoas na plateia que não são da botânica, que não trabalham com germinação, né? Mas mesmo assim você tem que dosar um pouco mais para não detalhar tanto assim para uma apresentação que é formal, uma apresentação de TCC, né? E eu acho que assim dá um ar mais profissional para você numa apresentação. Em certos momentos é legal você utilizar esses símbolos que são bastante visuais, simples, né? Que teoricamente você olha e você Associa, né? identifica, associa. Isso, a palavra correta é essa, faz a associação, né? Aquele símbolo para fumaça, por exemplo, eu fiquei um tempo divagando, né? Assim, nossa, mas isso é uma fumaça, só se for uma fumaça deitada, isso parece mais uma onda do mar, isso me lembra uma cifra Às vezes musical. atrapalha, né? Quando é Aí, muito, às vezes você fica muito divagando, florida. sabe? Entendi. E assim, o que torna a coisa mais profissional em certos momentos é legal você ir bem no simples. Por exemplo, aquele símbolo de fogo perfeito. Em outros momentos, é legal você usar imagens mais Reais. complexas. Por exemplo, você foi ali fazer uma fala sobre savana neotropical e colocou o esqueminha de uma planta, que você já tinha usado esse símbolozinho para falar que você tinha estudado Asteraceae. E ali você está falando de um sistema, uma savana neotropical extremamente complexa e representando uma plantinha, né? Então, eu acho que ali não, já caberia mesmo uma figura desse ecossistema, né? Certo. Você poderia ter colocado um ecossistema, esse ecossistema com fogo, pós-fogo. Você poderia ter abusado mais desse tipo de imagem também, não só ficar com aqueles outros símbolos, porque traz, de certa forma, se você só usa isso, você traz uma certa infantilidade para a sua apresentação, né? Então tem que dosar. Certo. Eu acho que também assim, por exemplo, eu vou fazer um comentário agora que você não utilizou dessa ferramenta, mas que eu acho que também deve ser utilizada com moderação. Agora está muito em modo GIF, né? Você colocar na sua apresentação um GIF. Numa apresentação formal, também acho que nem é o caso de colocar. Quando você vai usar, quando você está dando aula, por exemplo, ou fazendo uma palestra informal sobre um assunto que não é científico, eu até acho que cabe GIF, né? Mas eu assisti, por exemplo, eu indiquei para os meus alunos e acabei assistindo também. Não sei se vocês assistiram aquele treinamento das meninas que dão dicas para fazer redação científica em inglês. Não sei se alguém de vocês assistiu. Não vi. A primeira aula eu curti, né? Eles já tinham abusado dos GIFs. A segunda e a terceira, de novo, era só GIF, 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 GIF. Cada slide era um GIF. Então, a gente perde tanto tempo olhando o GIF, se distraindo com o GIF, e o GIF é legal assim, se você vai falar num slide que passa rápido. Agora, nas outras aulas, eu comecei a ver assim, ficava muito tempo parado num determinado slide com o GIF toda hora abrindo, né? Então, toda hora ele plá, plá, era toda hora um fogo de artifício, e você ficava naquilo assim. Entendi. Então,
você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar ao seu favor, mas que se você abusa demais de um tipo, Erra a mão, né? você erra a mão. Você Certo. põe muito açúcar no bolo. Açúcar é uma delícia, né? Mas também se ficar doce demais. Então, eu acho que faltou para ficar um ar mais profissional, Sim, tá, sim. Daniel? Se fosse uma aula, se você for dar aula no ensino médio, por exemplo, eu acho que você vai, assim, os alunos vão gostar muito, assim, porque eu acho que foi muito didático mesmo. Concordo com a história de trazer a política, né? Eu acho que a gente deve sim falar em política, mas nos momentos corretos, né? E ainda mais quando você especifica demais, né? Você nomeia, né? Você falou ali A bancada bancada, né? ruralista, né? Aí eu acho que você já vai entrando assim num campo, né? Que nesse momento aqui não cabe, É, principalmente porque não era esse o objetivo do seu estudo. trabalho, né? Eu acho que você assistiu, né, a defesa do Gabriel, e Sim. eu acho que você incorporou, eu percebi que você incorporou algumas coisas na sua fala Foi. que foi criticado, ou que foi chamado a atenção na defesa do Daniel, Do Gabriel. do Gabriel. Isso. Eu acho isso muito legal. Só que, só para pontuar para você, que aí eu acho que foi mais uma questão de ficar nervoso e se atropelar do que de não saber. Você colocou na sua fala, acho que tinha o símbolo do fogo e você falou, o fogo, ele pode estimular a germinação, aliviar a dormência, ele não vai quebrar a dormência, você falou. Na verdade, isso está certo para a fumaça, que é um fator associado ali ao fogo, né? A fumaça, que é o que foi discutido na defesa do Gabriel. A fumaça, sim, ela só estimula e alivia a dormência. No caso do fogo, se a gente for pensar em choque térmico, Que o o Jonathan. choque térmico, Sim. que o Jonathan também entrou, né? E você até citou que existem diferentes tipos de dormência, né? Então, o choque térmico, por exemplo, ele pode sim quebrar a dormência de uma semente que tem dormência tegumentar, que tem uma dormência física, né? Então, a sua fala estava perfeita, só tinha que ajustar falando que era Pra fumaça, fumaça. Tá. que é exatamente o que você está estudando, né? E agora, se você generaliza, se você fala de fogo, aí o fogo pode sim quebrar ou aliviar, né? Tá. Depender. Aí, de novo, uma dica, né? Olha, dormência é um conceito complicado, tanto que você viu na defesa ali do Gabriel. Então, o que você poderia ter feito e você vai fazer se você precisar fazer uma apresentação oral? Você vai escrever esse conceito no slide. A gente sempre fala, não põe texto, mas esse conceito, como ele é um conceito chave, e você conseguiria colocar ele no slide com 2 linhas, põe ele escrito. Eu acho que você travou, Não, professora. mas acho que agora voltou. Voltou. Eu não. Eu perdi uma parte. Eu achei que tinha sido o Daniel, aí depois ficou preto aqui, falei, nossa, fui eu, não foi eu. Que parte que eu parei, Daniel? A dormência. Da mesma forma que a gente comentou com a Letícia, né? Aquilo que você pode
ter dúvida e que você vai ter que recorrer ao papel, que você Aham. recorreu para depois Sim, sim. voltar, Foi. taca no slide, não tem problema não. Aham. Mesmo que você, se for alguma coisa que tem mais texto, coloca palavras-chave ali para você não se perder dentro daquele conceito, sabe? Uhum. A dica é sempre bota alguma coisa no slide para você não se perder. Tá. Perfeito. Também, claro, não tome isso para o 80, né? Colocar Porque tudo, aí a né? pessoa vai falar assim, não, então eu vou me perder em tudo, É. colocar tudo, porque não, aí é o que eu falei, o bom senso tem que para se preparar para uma apresentação são duas coisas. Uma é repetir a sua apresentação, que seja para você mesmo no quarto, de preferência falando em voz alta, né? Falando em voz alta, porque aí você vê o tempo de fato que você vai levar para falar aquilo, porque o seu pensamento é muito mais rápido do que você falando. Então, se você só pensar a sua apresentação sem vocalizar, você vai falar, o tempo da apresentação vai ser mais curto. Uhum. Ou não, né? Dependendo da pessoa. Então, é sempre recomendado você falar em voz alta enquanto você está apresentando. E aí, você treina várias vezes, você vai ver em que palavras você gagueja, você tem dificuldade, de repente, de falar aquela palavra. Então, esse treino é necessário. Agora, feito todo esse treinamento, ainda tem algum lugar que você acha que se você ficar nervoso, você vai engasgar, vai pegar, você coloca no slide. Uhum. Tá. Então, é o bom senso. Uma coisa que tem muito a ver com formalidade ou não, e aí sempre tem que distinguir sala de aula com apresentação formal. Por exemplo, eu sou extremamente informal em sala de aula. Eu sento na mesa, eu boto o pé em cima da mesa, às vezes, já fiz isso. Eu fiz cada coisa em sala de aula, né? Mas aí é porque eu posso, né? Agora eu posso. Uhum. Agora, num concurso, numa apresentação, tem que ser formal, né? E, por exemplo, quando é uma apresentação presencial, o que a gente observa no candidato? Existem algumas coisas que a gente observa na postura dele, que é a linguagem corporal. Então, por exemplo, acho que vocês já estão carecas de saber que numa apresentação oral você não pode ficar com a mão dentro do bolso, né? Porque isso mostra um certo, como se fosse uma linguagem corporal de descaso, ou às vezes de insegurança, ou de retração. Você não deve ficar com os braços cruzados, porque isso também é uma linguagem corporal de que você não está aberto ao público. Então, isso são questões no presencial. Quando a gente está agora nesse ambiente virtual e remoto, que é algo totalmente novo para nós, né, eu acho que existem algumas coisas assim que são plenamente aceitáveis. Por exemplo, a gente não é profissional da área de comunicação. Então, por exemplo, agora eu estou falando para a câmera. Uhum. E aí vocês têm a sensação que eu estou falando para vocês. Se eu olho para o Daniel que está na tela do meu computador, eu já não estou mais olhando para vocês. Mas eu acho que isso, eu não sou uma comunicadora, eu não tenho que ficar o tempo todo olhando para a câmera. Uhum. Mas, por exemplo, aí é uma dica, tá? Essa questão da formalidade. Em vários momentos, você apoiou o queixo na mão. Você ficou Sim. muito tempo, ficou bastante tempo assim. Claro, isso você fez nos momentos que você estava pensando, né? Mas numa apresentação formal, eu que te conheço, sei que você estava pensando. Em outros momentos, se você fica muito tempo, você fez isso durante a apresentação também. Tá. Aí, o que isso também mostra? Isso mostra que pode parecer um certo descaso. Que eu tava muito relaxado. Mas tava nervoso. Entendi. Mas isso é uma questão do que se espera da pessoa. Do Né? que eu tô Então, projetando pra quem tá assistindo, né? isso. Tá. Tem certas coisas que são relevantes. Uhum.
como eu falei, se você está olhando para a câmera ou está olhando para cá, ou se você passa a mão no cabelo, claro, se você não fizer isso demais, né? São coisas que acontecem, né? Mas exige, assim, uma certa formalidade que é legal você sempre manter. Aí uma postura, né? Não ir escorregando na cadeira, né? Coisas assim, né? Que eu já vi acontecer em apresentação formal também, que é uma coisa que no presencial a pessoa fica andando de um lado para o outro na sala, né? E no virtual acontece da pessoa ficar assim, né? Rodando. O tempo todo. E aí você faz, nossa, chega uma hora que você fala assim, ai, não aguento, para de rodar, porque eu já tô ficando enjoada. Então são coisinhas para chamar atenção quando a gente está fazendo uma apresentação virtual, tá? Nome de espécie, quando a gente está fazendo uma apresentação, não precisa colocar os autores, isso é só na apresentação escrita. Em uma das tabelas você tem que colocar. A primeira vez, né, que você cita tem que vir com os autores. No seu slide, você poderia ter omitido e com isso aumentado mais a fonte, porque ficou muito pequena. Pequeno, né? Ah, quando eu listei, né? Espécies, quando Tá. você listou. Cuidado, mas isso é na hora de falar também. Eu tenho certeza que, porque você começou falando certo da questão de por que você coletou de vários indivíduos, só que na hora que você foi terminar, depois de tanto querer explicar, você terminou falando assim, para que não tivesse efeito da falta de, quer dizer, para que não tivesse efeito da variabilidade genética. Só que ao Tem que contrário. ter a variabilidade genética. Se fosse assim, embora você falou de uma forma longa para chegar no ponto, você teria que ter falado, foi feito isso para que não tivesse um efeito da falta da variabilidade. Certo. Né? Então, a gente tem que cuidar para falar e passar a ideia correta. Eu vi, por exemplo, que foi uma crítica na defesa do Gabriel, que você já aproveitou aí, de colocar fotos dos seus experimentos no laboratório, já tinha foto ali da BOD, né? Foto das sementes. Então, é legal quando a gente ouve uma apresentação e a gente Absorve, né? absorve e aplica, né? Então, isso é louvável. Agora, uma coisa você falou na sua apresentação, eu vou retomar aqui, porque é uma coisa importante. A hora que você estava explicando a sua metodologia, você começou a falar das 100 sementes por tratamento, e aí você falou que porque as sementes não cabe tudo numa placa só, porque depende do tamanho da semente. Então, por causa disso, a gente divide em 4 réplicas. Você ter réplicas dentro do seu tratamento, o maior motivo de você ter réplicas, repetições dentro do seu tratamento, é porque não cabe todas as sementes dentro de uma mesma placa de Petri ou de Gerbox, que você ainda ficou falando nisso, ou há um outro motivo para você fazer isso. Porque senão eu falaria assim, pega uma bandeja, né? Uma bandeja você coloca 100 sementes tranquilo. Por que você não faz? Não é porque o laboratório só tinha Gearbox ou só tinha placa de Petri. A gente tem bandeja de plástico lá também. Por que você não colocou, então, as 100 sementes dentro de uma única bandeja? Por que a gente tem que ter réplicas? Vou chamar o Fry, hein? Deixa eu ver. Ó, É pra ter uma eu dei boa. dica, hein? É pra ter Eu vou uma. chamar o Fry. É pra você ter um bom esforço amostral. Para ter o quê? Um bom esforço amostral. Porque a gente consegue analisar separadamente cada réplica. E eu preciso fazer análise separada de cada réplica, por quê? Para que etapa? Ó o Fry.
Ixi, deixa eu ver. Cadê os universitários aí? Para Os universitários que fizeram aula com o Frai. O Frai dá aula do quê? estatística. Então, você precisa de réplicas para você poder fazer estatística. Aham, Sem réplicas você não consegue fazer. certo. E aí você não consegue. Eu acho que eu estou com retorno no seu microfone. Eu vou desligar aqui, só aí quando eu falar eu ligo, tá? Tá. Então, na verdade, réplicas são necessárias para fazer um teste estatístico e para você ver de fato se há efeito daquele tratamento que você está testando ou não, efeito daquele parâmetro que você está testando ou não, né? Aliás, tratamento mesmo. Só mais duas perguntas. Uma observação, que eu acho que é muito válido para todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa determinados termos, tanto no escrito quanto numa apresentação oral. Você falou umas 2 vezes em momentos distintos que as sementes estavam satisfeitas. Eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer que as sementes tinham ali todos os requerimentos necessários para que ela germine. Uhum. Né? Então, esses requerimentos foram satisfeitos. Mas a semente, não, você não pode falar que a semente está satisfeita. Humanizei elas, né? Isso, porque isso é um, né? Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado com a palavra que a gente usa. E uma pergunta. No finalzinho, você terminou falando que já há projetos de restauração aplicando a fumaça. Isso é uma informação que você obteve de fato? Quem Sim, que já sim, está foi. usando isso? Foi o Kish Dixon em 2007 e o Erickson em 2006. Erickson e colaboradores. No finalzinho da discussão, Eles já estão utilizando na isso Austrália. no dia a dia? Ah, na Na Austrália. Austrália, isso. Ah, tá. Eu acho que foi por isso o meu espanto. Uhum. Porque aqui no Brasil, que eu saiba, ainda não é utilizado isso, né? E uma das que a gente até discutiu na defesa do Gabriel é que essa é uma relevância, né? Uma relevância. Isso pode ter uma aplicação prática para as pessoas que trabalham com restauração, né? E fazem a restauração por meio de sementes. Isso. E aí, quando você falou que as pessoas já estavam aplicando, sem mencionar especificamente que Aí era deu na a entender que foi Austrália, aqui, né? Entendi. aí eu já falei assim, nossa, será que eu estou desinformada, né? Então tá jóia, então. Tá. Bom, parabenizo, né, o Daniel, porque assim, ele foi a pessoa que menos teve tempo, né, para amadurecer esse texto, né, diferentemente da Letícia e do Rafael, como o Luiz Felipe falou, né, que eles passaram por essas etapas de ter que escrever relatório para a FAPESP. Então, foram momentos já em que eles de lá para cá, inclusive, já se passou um bom tempo. No seu caso, você terminou de escrever o seu TCC, sei lá, 1 mês atrás, no máximo, sei lá. Então, né, foi um texto que teve menos tempo para amadurecer, e com isso você teve também os resultados compilados a menos tempo, de repente, para pensar na sua apresentação, né? Mas, no geral, então, eu acho que você está de parabéns, né? E Obrigado, obrigado. fico feliz também de você estar concluindo essa etapa. E agora, que já era para a gente estar terminando as 3 apresentações, né? Mas ainda tem a do Rafael, estamos atrasados. Eu vou fazer então uma pausa aqui de 10 minutos. São 17h11, a gente volta 17h20.
para reabastecer a garrafinha de água, ir no banheiro, comer uma bolachinha, Beleza. tá bom? Daí a gente volta com o Rafael. Certo, gente. Rafael, já vai testando a sua apresentação aí se entra. Acabou. Deus. Mas tem a do Rafael ainda. Uhum. Você tem que ver a dele? Vamos ver? Deu tudo certo? André, tudo tranquilo. O que ela falou? Ela falou que se eu não voltar daqui a um mês, ela dá um no outro olho. Por que você demorou muito? Mais de quase um ano, né? 6 meses? Ela é boazinha, né? É. E aí? Chamou o Lucas pra entrar lá. Não. E falou que eu tomar aquele remédio toda noite. Toda noite? Durante quanto tempo? Até a próxima vez. É, pra fazer não vai ter. Meio, né? Ela falou? Não tem. Não tem? Ela aumentou? Não tem. Quer dizer, não aumentou, porque você não tava usando, né? Sabe? Mas você falou pra ela que da última vez ela tinha falado pra você tomar meio? Mas ela falou que tomou não. Não vou. É um comprimido, ela falou. Acho que é porque ela viu os tombos, né? Vamos ver como fica, né? E conseguiu comprar chocolate? Consegui. A tia foi também. Bom.